arrebatamento no meio da tribulação? É sobre isso que eu quero falar, pois alguns irmãos são os mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas que, interpretando a Bíblia, estudam e dizem que o arrebatamento se dará no meio da tribulação. A tribulação, o período tribulacional, será de 7 anos. E eles dizem que Cristo vai arrebatar a igreja no meio da tribulação. A igreja passará pela metade da tribulação, então será arrebatada. Não é possível, eu estou afirmando, não é possível biblicamente que a igreja seja arrebatada na metade da tribulação, que passe pela metade da tribulação. Vamos ver. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo ensina: agora vocês sabem o que está detendo, está falando do anticristo, para que ele seja revelado no devido tempo. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, falando do anticristo, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. E algumas versões falam que aquele que o detém, até que aquele que o detém seja do meio retirado. Aqui está dizendo Paulo sobre o arrebatamento da igreja, dizendo que o anticristo está já no mundo, a operação da iniquidade já está no mundo, mas aguarda apenas aquele que o detém, para que aquele que o detém seja afastado, seja tirado no mundo, o arrebatamento da igreja. Então está claro aqui que o anticristo só vai se manifestar e se revelar após o arrebatamento da igreja. Então eu faço a pergunta seguinte: o anticristo vai se manifestar no início da semana ou na metade da semana? Quando você tá gostando? Então, não esquece de deixar seu like. Deixa seu like aí, vai. Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Então, Teologia Sincera, porque não custa nada, é de graça. Quando eu digo semana, eu me refiro ao período tribulacional, pois o período tribulacional de 7 anos é a 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel. A última semana de anos, os últimos 7 anos da 70ª semana de Daniel, que são o período tribulacional, entende? O anticristo vai se manifestar quando? Ele vai se manifestar no início da semana ou na metade da 70ª semana, ou seja, traduzindo aqui, ele se manifesta no início da tribulação ou na metade da tribulação, porque poderia muito bem se iniciar a tribulação, o período tribulacional, e o anticristo se manifestar só na metade do período tribulacional. Vamos ver, porque a igreja, ficou bem claro, a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Se ele se manifestar na metade da semana, show de bola! Podemos argumentar a favor do mesotribulacionismo. Então, se ele se manifesta na metade da semana, na metade da tribulação, a igreja pode sim ser arrebatada um pouco antes da metade da tribulação e passar pela primeira metade. Mas vamos ver Daniel capítulo 9, versículo 27, que fala sobre a manifestação do anticristo na 70ª semana, que é o período tribulacional. E ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. Uma semana aqui são os 7 anos da tribulação. Aqui está dizendo que ele fará com muitos uma forte aliança que durará metade de uma semana? Não, uma semana, ou 7 anos da tribulação. No meio da semana, ou na metade da tribulação, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então está dizendo aqui que o anticristo fará uma aliança de uma semana. O anticristo, em algumas traduções, fará uma aliança de 7 anos. Se ele faz a aliança de 7 anos, é porque ele se manifesta no início da tribulação. Cristo arrebata a igreja e o anticristo se manifesta, porque a igreja é arrebatada, como no início do vídeo, nós mostramos 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8 ali, Paulo explica que o anticristo aguarda apenas o arrebatamento para se manifestar. A igreja do Senhor é arrebatada, então o anticristo se manifesta e faz um acordo de 7 anos com Israel.
faz um acordo de 7 anos. Então está provado que a manifestação do anticristo é no início da 70ª semana. Pois ele não faz um acordo, um pacto de 3 anos e meio. Não, ele faz de 7 anos. Não faz um acordo ou pacto de metade da semana. Não, ele faz um acordo de 1 semana. 7 anos do período tribulacional. Então, se o anticristo não se manifesta na metade da tribulação, se o anticristo se manifesta no início da tribulação, está óbvio aqui e muito bem explicado que o arrebatamento será antes da tribulação, pois ele se manifestará no início da tribulação. A igreja não pode ser arrebatada após a manifestação do anticristo. Não pode. A igreja não será arrebatada após a manifestação, porém antes da tribulação, antes da manifestação. Ok? Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.